pessoal, esse vai ser o segundo artigo dessa série de artigos que eu vou fazer alguns comentários. Esse artigo do grupo italiano, né? O primeiro autor é o Raffaele Ancuzzo. É um artigo que avaliou, é um RCT, que avaliou o efeito da escovação manual versus a escovação elétrica, né? Com uma escova elétrica, no pós-cirúrgico, na estabilidade gengival do pós-cirúrgico da cirurgia mucogengival, cirurgia plástica mucogengival. Esse artigo ele foi citado no artigo anterior que eu falei com vocês, que é esse do Giulio Rasperini. Esse artigo é bem interessante, né? Ele começa o artigo, obviamente, com uma introdução referente ao que a gente tem aí de literatura sobre escovação elétrica, né, escovas elétricas. Ele passa por uma parte que ele diz que as escovas elétricas evoluíram bastante, isso é uma realidade, né? Então, basicamente, o que ele fez foi comparar a escovação manual com escovação elétrica, uma escova elétrica específica, no pós-operatório de cirurgia mucogengival, ou seja, eles fizeram o recobrimento, todos os pacientes, foi um estudo em grupo paralelo, tá? Single mask, só um cegamento único, né? Não tinha duplo cego, quase impossível fazer o duplo cego, né? O paciente tem a escova, ele sabe que é uma escova elétrica, então o examinador ele era cego ao que o paciente usava, tá? Por cego ele não sabia, ele não tinha o conhecimento sobre o que o paciente usava, se ele era grupo controle ou grupo teste. O grupo teste, obviamente, utilizou uma escova elétrica, e o grupo controle utilizou uma escova manual com a técnica do rolo, né? A técnica da bolinha, como vocês preferirem chamá-la. Então esse estudo ele teve avaliação de dados clínicos na baseline, né, no tempo zero, 1, 3 e 6 meses. Tá? Então o que eles fizeram foi o tratamento de lesões, de recessões ou retrações gengivais de Miller classe 1 e 2, que seria a RT1 na classificação nova. E eles excluíram fumantes, pacientes com problemas sistêmicos relevantes, dentes com prótese ou restauração localizada na área cervical, presença de freio tracionando o tecido queratinizado, história de cirurgias mucogengivais no sítio experimental. Ou seja, então foi a primeira cirurgia que esses pacientes receberam, né? Então tem toda a parte de informe de consentimento informado. Reitero, se alguém me pedir aí, ou via direct, ou via mensagem, ou via e-mail, qualquer coisa, eu posso enviar esses arquivos. Tá? Então tem aqui o registro Clinical Trials, tudo certinho. É um estudo me pareceu bem desenhado, bem feito, vamos dizer assim. E no pós-cirúrgico, né, eles fizeram um pós-cirúrgico standard que a gente faz em situações de recobrimento radicular, que é descontinuamento da escovação para evitar o trauma, né? Pela primeira semana eu deixo pelo menos 14 dias, não sei qual a opinião dos que estão ouvindo aí. E os sujeitos eram instruídos a não utilizar fio dental, né, qualquer limpeza interproximal, e fazer aquele bochecho de 1 minuto, geralmente eu falo 1 minuto de relógio para o paciente, 2 vezes ao dia pelas 2 semanas. Nesse estudo eles removeram a sutura com 7 dias.
eu geralmente removo a sutura com 14 dias, mas o pessoal da Itália eles geralmente utilizam muito microcirurgia. Às vezes eles conseguem ter um retalho bem fixado, vamos dizer assim, com 7 dias. E outra coisa é que eles não utilizaram tecido conjuntivo, então foi só um reposicionamento coronal desse retalho, tá? Então aqui nessa parte ele pormenoriza, vamos dizer assim, qual é a escova. A escova é a Oral-B Triumph 5000. No Brasil ela é a Professional Care 5000. Ela vem em associação com a Braun. É uma escova bem legal, eu uso ela, ela é bem legal. E essa escova ela tem uma coisa interessante que quando você, primeiro que você conecta até o celular por Bluetooth, né? E ela vem com como se fosse um reloginho dela mesmo, que ela mostra o tempo de escovação e o tempo de escovação dessa escova era de 2 minutos, sendo 30 segundos cada arcada. E ele pormenoriza aqui mais ou menos qual foi o, as orientações, mas basicamente foi a mesma orientação para os dois, só que um utilizou a escova elétrica, né? E o interessante dessa escova é que ela, depois vocês vão ver na discussão, que ela tem um aviso de pressão, né? Eles discutem de acordo com os resultados, né, que, por exemplo, uma das coisas difíceis desse estudo é você controlar a pressão utilizada pela escovação no paciente que fez escova manual. E já a elétrica, você tinha um pouco mais de controle, porque essa escova, ela reduz a velocidade dela quando você faz uma pressão excessiva, ela marca o tempo de pressão excessiva, e ela aparece até no celular, parece uma carinha triste quando você pressiona demais, e ela tem um LED que pisca vermelho nela quando você está fazendo pressão, então é quase impossível você não prestar atenção nisso. Então aqui no garrancho, aqui embaixo, né, a Oral-B Professional Care 5000. Existe a 500 ela não é a mesma, ela é basicamente a mesma coisa, ela só não tem os modos de escovação diferentes e ela não tem pareamento com Bluetooth, essas coisas, mas ela faz basicamente a mesma coisa. É uma escova oscilatória rotatória. Tá? Então os pacientes foram, no pós-cirúrgico ainda, os pacientes foram rechamados para limpeza, com taça de borracha na semana 1, 2 e 3 do pós-cirúrgico, ou seja, eles mantêm aí o paciente perto por 21 dias. E o paciente começou a receber scaling, em root planning, a profilaxia, né? Com 1, 3 e 6 meses pós-cirurgia, que foram os tempos de avaliação deles. A limpeza interdental foi iniciada com 4 semanas pós-cirurgia e a aderência dos pacientes eram checadas e reforçadas sempre por um dentista, por um higienista, tá? Aí eles fizeram as medidas de placa, sangramento, né, full mouth, profundidade de sondagem, recessão, nível clínico de inserção, todas as medidas que a gente faz geralmente nesse tipo de estudo. E eles calcularam a porcentagem de recobrimento, a quantidade de recobrimento radicular, a porcentagem média e a quantidade de recobrimentos completos, né? E o que foi legal nesse estudo? Né? Foram 60 voluntários, né? E no final das contas, 30 para cada lado. Então é um estudo com bastante paciente. E as principais diferenças foram notadas aos 6 meses, ou seja, nos primeiros 3 meses os grupos foram bem iguais. Houve uma diferença significante aí no score de placa e no score de sangramento a favor da escova elétrica com 6 meses. E a estabilidade da gengiva marginal
também foi maior com 6 meses. É uma pena que esse estudo tenha simplesmente ficado até os 6 meses, né? Não sei se eles continuaram, ou se está para publicar, ou estão em fase de escrita de um estudo com mais tempo. Se a gente notar aquele estudo que eu fiz anteriormente, do Rasperini, eles acompanharam por 9 anos e a diferença com 9 anos foi bem grande, né? Então pode ser que essa diferença até cresça de acordo com o tempo. Também tem um estudo deles, provavelmente mais para frente eu vou comentar com vocês, de 5 anos, que com 5 anos já tem uma diferença grande quando se usa ou não um conjuntivo, por exemplo. Então, talvez aí um tempo de 1, 3 ou 5 anos seja importante para a gente saber mais ou menos o que acontece. Isso, inclusive, continuou, né, de acordo com os autores, no índice de recobrimento completo. Então, o uso da escova elétrica favoreceu esse índice de recobrimento completo, que está na tabela 3. Vou mostrar para vocês a tabela mais para frente. E basicamente o legal desse estudo é mostrar que a escova elétrica, né, eu tinha uma visão muito diferente da escova elétrica, porque aquelas escovas antigas que só faziam rodar, não tinham sensor e tal, o paciente, se pegasse essas escovas com a gengiva, ele destruiria a gengiva, que é a pessoa que faz muita pressão, ela até pioraria o caso, e então eu era muito arredio a prescrever esse tipo de escova. Hoje em dia eu já mudei bastante a minha ideia, né? A gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai aumentando o conhecimento, a gente muda de ideia, a maioria das vezes. Então, basicamente esse estudo mostrou, é o primeiro estudo que eu vejo que mostra esse tipo de dado, que a utilização de escova elétrica ajudou na manutenção na manutenção e na melhora, né, do recobrimento radicular. Inclusive, os autores fazem uma observação muito interessante, que talvez seja uma observação que todo mundo sabe, mas ninguém presta atenção nisso, é que muito mais importante de o quanto a gente recobriu com uma técnica de recobrimento radicular, X ou Y, né? Tem muita gente que discute aí termos de qual a técnica é melhor. Muito mais importante que isso é a gente fazer o que a gente deve fazer geralmente na odontologia, que é modificar hábito, né? Não adianta nada eu usar a melhor técnica com material mais caro, com o fio de sutura mais caro, com a lâmina, microlâmina de sei lá quantos reais, R$ 300 a lâmina, e no final das contas eu não ensinar o cara a escovar o dente, para que ele não machuque a gengiva, né? Que ele não traumatize essa gengiva, e se eu simplesmente não fizer isso, que vai acontecer é que depois de um tempo ele vai ter que reoperar. Então, acaba sendo uma abordagem que você não está focado na saúde do paciente. Então, a conclusão no final desse estudo, né, obviamente com as limitações, né, um estudo só de 6 meses, seria interessante um tempo maior, é que o uso de uma escova oscilatória e rotatória soft. É importante dizer que essas escovas elas têm vários blisters diferentes. Essa é uma escova de soft, que inclusive eu acho que agora chegou no Brasil, sem ter aquelas borrachinhas. Ajudou na estabilidade maior, na estabilidade da margem gengival maior comparada à escova manual.